Bem, a gente vai ver agora uma aula que é muito interessante porque ela vai trabalhar com iluminação em pontos específicos, tá ok? Então, só para você ter uma ideia, eu peguei um ambiente muito mais simplista. E por que mais simplista? Para que haja um entendimento melhor em relação à composição de iluminação. Iluminação é tudo, né? Não tem como dizer que iluminação eu digo que é tranquilamente 90%. Os outros 10% é a parte de materiais, tá? A modelagem obrigatoriamente tem que ser perfeita, senão não estaríamos nem falando de arquitetura, modelar, projetos e paisagismo, né? Então, deixa eu pegar aqui e vou realizar esse exemplo. Vocês podem não acreditar, mas sabe quanto que ele tem de material? Quer dizer, em termos de mapa de textura, nada. Só foi utilizado materiais aqui mesmo do Max. Tanto que por isso que a renderização está sendo até mais rápida. Vocês vão ter aí na pasta de vocês um arquivo no formato Max chamado Sala01. Não tem absolutamente nenhum mapa de textura linkado a este modelo 3D, tá ok? Nenhum. O que há apenas é a composição de materiais com base em cores. Claro que estou utilizando materiais de natureza V-Ray, tá ok? Perfeito. Só que eu quero que você entenda que por conta, você não precisa de mapa de textura para criar um ambiente realista. O que você precisa é de uma iluminação bem aplicada, tá ok? Que é o que na realidade vamos ver agora. Olha só, você vê que o V-Ray está renderizando quadro a quadro, né? Parte por parte de cada frame, né? E observa que você ganha até em relação ao tempo de render quando você não usa mapas de textura. Vale lembrar que, com certeza, o mapa de textura sendo grande, em formatos, por exemplo, TIFF, TGA, PSD, obviamente o tempo de renderização será maior, né? Será mais dispendioso. Perfeito, tá aqui. Olha só o nível. Eu estou com iluminação aplicada em pontos fixos, aqui, projeção sobre a sala e ganho em iluminação ambiente. Agora vamos aprender do zero como fazer tudo isso? Então, você vê que tem até uma iluminação dinâmica aqui, porque ela acende e apaga. Olha só, você tem, para visualizar esse projeto, você tem 3 câmeras, tá? Que eu coloquei. Olha só, a câmera... Deixa eu pegar aqui câmeras, câmera 1, 2 e 3, tá ok? Então a 2 é a melhor, é a que está numa posição mais interessante, perfeito? Não VR Lite 2, câmera 2, isso, perfeito, essa daqui, ok? Então vamos pegar e entender aqui o que foi feito. Mas antes vamos colocar a mão na massa da seguinte forma. Vou pegar e vou simplesmente criar um outro arquivo sem nenhuma iluminação que já tem aqui presente. Então eu vou colocar aqui, ó, como sala 01, sei lá, backup, né? Backup, ou melhor, sala 01 sem luz. Por que sem luz? Porque eu vou eliminar todas as luzes daqui, tá? Pra gente aprender justamente do zero como é que eu cheguei naquele resultado lá. Então, vamos vir aqui, vamos selecionar, ó, segura a tecla Ctrl, vem aqui, ó, né? Tô no seletor. Segura, eu vou deletar. Prontinho, deletei. Obviamente, amigo, se eu for renderizar agora, olha o que eu vou encontrar. Vou pegar, botar um render aqui, tá? E o que acontece? O ganho de iluminação, olha só, eu estou sem nenhuma luz aqui implementada, mas ela acontece, sabe por quê? Por causa dos materiais. Você pode criar iluminação a partir dos materiais. Mas antes, deixa eu até dar um cancelar aqui. Deixa eu mostrar alguns planos para vocês que são vitais, que estejam habilitados para que você tenha um bom ganho de ambiente para poder estar trabalhando. Tá? Vem render setup, tá ok? Configurações de setup. Tem uma aba aí, só para você ver que eu estou trabalhando com a última versão, chamada V-Ray. Autorização, tá? Quando você tem a licença para o uso do V-Ray. Ó, a Chaos Group, né, que é a fabricante do V-Ray, tá aqui, ó, versão 3.60, que é a última, tá até aqui o ano 2017, perfeito. E aí, inclusive, você pode dar feedback do programa e tudo, né? Aqui tem eles se importam com sua opinião como profissional, né, ou estudante. Agora vamos falar aqui de relação em ganho de ambiente. Ó, os materiais que você cria em V-Ray, e você vai aprender a partir dessa aula, eles também emitem luz. Você não precisa ter só
uma dessas luzes aqui, ó, que eu estou passando o mouse para poder conseguir iluminação decente. Não, o próprio material emite luz, tá? Até porque o V-Ray ele não é um sistema de renderização apenas focado em criar materiais atrativos, mas em trabalhar de forma realista a iluminação, tá ok? Então, dito isso, olha só, deixa sempre habilitado o displacement, que é a disposição e distribuição em relação ao render, tá? Obviamente light, né? Habilitação de light, sombra, né? Projeção de sombra, emissão de luz, projeção de sombra e ocultar luzes, tá ok? A parte do gizmo, tá? Aquele assistente gráfico, tá bom? Reflexão e refração tem sempre estar habilitado. O Gaussian Effects, esse efeito Gaussian Effects é aquele efeito de luz radial que vai se distribuindo em relação ao elemento, tá ok? Então, isso pode ficar tranquilo que você vai ver na prática, você vai perceber, se você ligar e desligar, você vai perceber que há uma diferença em relação ao resultado final, tá bom? Aqui, ó, Progress Image Sample. Aqui, quanto maior o número de subdivisões, ó, tá de 1 a 100, maior a distribuição da luz em relação às faces de qualquer modelo 3D, ou seja, o nível de realismo fica maior, tá ok? Então, procura deixar isso sempre habilitado, tá bom? Global GMC, esse aqui não precisa, você pode deixar assim mesmo, esse aqui a gente vai ver mais à frente, esse aqui não é importante por hora. E GI Environment, isso é super importante. GI Environment, deixar claro, significa Global Illumination, iluminação global. É aquela iluminação radial que dá o ganho e se distribui nas superfícies e faces de todos os modelos 3D, tá? Quanto maior a intensidade, maior e radial vai ficar essa distribuição, tá? Ó, deixa eu até aumentei aqui, né? Deixa eu jogar aqui 2.5. A coloração tá um pouco azulada, vou jogar um pouquinho mais pro branco, vou dar um OK, você vai perceber uma coisa legal. Reflection Environment, o reflexo em relação o preto, ele cai aqui, só para deixar claro, como neutro, tá? Se você jogar uma cor mais clara, tipo cinza, sei lá, ou até mesmo uma cor colorida, vai ficar aberrante, vai ficar uma saturação forte. A gente vai ver isso mais à frente, mas eu estou dando esse preview aqui, né, para que você já se prepare porque é cada um desses itens, né? Porque a gente até aqui temos visto questões de materiais e aplicação de iluminação, mas não as configurações globais que fazem muita diferença, tá? Então você vê que a gente está entrando numa outra fase aqui do curso. Parte secundária, Mate Environment, é a parte de término das bordas em relação aos modelos 3D. Lembra que teve uma aula que eu explico a questão do conceito de materiais? Então, vamos dizer da seguinte forma: a projeção final, quando a luz ela se projeta em relação a uma superfície. Por exemplo, você pega a luz do Sol. O Sol não ilumina 100% da Terra, ele ilumina a parte da Terra que está direcionada para ele. A parte que a luz não alcança são o período em que é noite, né? Então, por exemplo, aqui no Brasil, se é de dia agora, é noite no Japão. O Japão fica do outro lado do mundo. Então, o que acontece? O final dessa distribuição dessa luz, você controla não só a cor por aqui no Second Material Environment, né? Como também a intensidade, e também pode aplicar projeção, tá? Que é algo que inclusive eu tenho que mostrar para vocês como se fazer projeção através da luz. Sempre estou falando isso, mas para que você não esqueça de que você vai aprender a fazer projeção com mapa de textura. É praticamente igual um holofote, mas faz uma diferença, é muito importante, tá ok? Então aqui esse Second Material Environment, só para resumir, é o nível de iluminação e cor você quer, na verdade não digo nível, a intensidade de iluminação e cor que você quer no final da vida da luz, porque a luz é o seguinte, a luz você tem, olha só vou fazer aqui uma exemplificação bem rápida aqui, deixa eu pegar do zero e rapidinho, isso é uma coisa conceitual, mas eu pelo menos entendo que é importante. Eu vou jogar aqui, por exemplo, uma esfera. Ok, tudo bem? Tá vendo essa partezinha azulada da esfera, esse traço? É disso que é o Mate Environment lá da Global Illumination, tá? Então quando você chega aqui, deixa eu ter a Sphere aqui, deixa eu pegar isso, Array, ó, quando você achar, esse aqui é um tipo de luz esférica, eu confundi com essa aqui, ó. Quando você chega aqui, por exemplo, na parte de iluminação do Array, e você aqui, ó, por exemplo, é a base da luz. A luz, ela
tem, mesmo no mundo virtual, ela tem início, meio e fim. Ela tem vida útil, né? Então o que acontece? Deixa eu pegar aqui, enquadrar, né? Isso, perfeito. Então o que acontece? Deixa eu pegar essa visão aqui de topo, só para exemplificar rapidinho o conceito, a ideia, tá? Como é que funciona? Independente de qual seja o software que você utilize, tá? Overlay, assim, independente de qual todos. Essa aqui é a base da luz. A luz ela tem uma intensidade, tá? Então você chega aqui, etc. Tá aqui as opções de habilitado, patati patatá. E ela tem uma propagação difusa com sua intensidade, enfim, né? Que são as configurações padrões dela, tá? A intensidade, né? O tipo de intensidade, tá? E etc. Só que o que acontece? Essa intensidade começa aqui, ela vai, cada vez que ela vai avançando por onde eu estou clicando com o mouse, a luz vai perdendo força. Quando chega aqui no seu ponto de colisão, ela se distribui pelas faces do modelo 3D. Por isso, quanto mais fácil o modelo 3D, maior, mais suavizado vai ser a distribuição dessa luz, tá? Então, só para deixar isso claro, tá bom? Então é importante você, o nível de distribuição da luz não é o mesmo para modelos 3D que tenham poucas faces, tá? Quanto mais faces, mais natural será essa distribuição, ponto. Só que o que acontece? Quando ela se distribui pela superfície, ela não vai irradiar de forma igual todo o modelo 3D, tá? Independente de qual seja ele, sei lá, um sofá, um abajur, um carro, não importa. Ela vai, o ponto forte que vai ser o ponto focal, o ponto, vamos dizer assim, o ponto de colisão é o ponto que a gente costuma chamar de iluminação especular, né? Que é esse aqui. Então, esse pontinho aqui, que eu estou fazendo até um círculo, é o ponto de colisão. Todo ponto de colisão é o ponto de maior irradiação de luz especular que existe aí em relação ao teu modelo 3D, tá? A partir daqui, a luz vai perdendo o que? Ela vai se distribuindo pela superfície e nessa superfície ela vai perdendo o que? Força, tá? Então o que acontece? Lá naquele, estou fazendo todo esse parênteses aí, abrindo esse parênteses para dizer que é o seguinte, nessa partezinha, nas extremidades finais, né? Aqui seria a parte de, vamos dizer assim, de colisão, né? Aí vai diminuindo a força, só que quando chegar nessa outro lado aqui, desse outro lado, praticamente a luz vai ter o que? Morrido, até chegar no fim. Então, lá no Made Environment, eu estou lá no onde eu estava exemplificando para vocês, você vê que tem vários mapas de textura que estavam linkados, eu simplesmente matei eles para poder você ver que você não precisa de mapa de textura para ter realismo na sua maquete, tá? Então, só para deixar isso claro. Então, voltando lá, olha só, Render Setup, onde eu estava lá com vocês, Environment, aqui, no Second Made Environment, ou seja, ambientalização secundária de luz, de efeito, o que acontece? Aqui aqui é o finalzinho, é a parte que eu estou aqui parametrizando a cor, tá? Estou parametrizando a cor e a intensidade. Então você fala, então quer dizer que aqui eu estou parametrizando o nível de, não só o nível não, né? A coloração e a intensidade em relação ao fim da vida da luz, exatamente. Por isso que eu dei, vamos dizer assim, essa volta em relação àquele conceito, né? Para você aí, poxa vida, saber o que está fazendo, perfeito? Então isso aqui é básico, assim, essencialmente, estupidamente essencial você saber, tá ok? Não precisa nem dizer que isso tem que estar habilitado, DI, né? Iluminação global, primária, o tipo de iluminação global, tá? Se é radial, trabalhando em Photos, Brute ou Light Cache. Aqui a forma não só que a luz vai ser distribuída, mas a intensidade e a forma secundária. Isso aqui vai ter muito a ver na parte de renderização, que depois eu vou mostrar, tá ok? O tempo de renderização vai fazer diferença aqui, tá bom? Então só para deixar claro isso para vocês. Ok, perfeito. Aí vem a pergunta, como é que o ambiente mesmo sem luz está tão bem iluminado assim? Simples, se você for aqui com o botão direito do mouse e V-Ray Properties, ou seja, propriedades de V-Ray, você vai ver que você tem iluminação global linkada, tem até intensidade, ok? Então tudo isso está, na realidade, composto aonde? Aqui, no material, tá? Inclusive, olha só, você vem aqui em V-Ray Properties, na verdade, Object Properties, você pode ver, olha só, você pode ver o tipo de material que está sendo utilizado, tá? Olha só, deixa eu fechar aqui, você pode dar um pulinho aqui.
para poder ver qual é o tipo de material que está sendo utilizado, a difusa, tá? O mapa de textura não tá, porque eu matei, lembra que eu comentei? Então, só que a configuração, só que o material é o que? É um V-Ray Material, material V-Ray, ou seja, de projeção de luz, ó, reflexo, ó, tá? Roughness, aqui é a distribuição, ó, a coloração escolhida, perfeito. Tá habilitado a parte de reflexão. Glossiness, que é a distribuição da luz, ó, IOR, né? Na verdade é IOR, raio de entrada e saída, tá? Ray of Input Output, que é a distribuição da luz em relação às faces, tá bom? Fog Color, branco, né? Distribuição de superfície, tá bom? E o Multiply em relação a ele 1.0, ok? Então o que acontece? A forma como você configura o material faz projeção de luz, sim. Tendo dado esse vamos dizer assim, esse overview em relação a esse projeto, o que nós vamos fazer? Do zero eu vou mostrar na próxima aula técnicas para você ver o ganho que você pode fazer com a configuração de luz correta, alinhada com o material ideal, sem precisar de mapa de textura, tá ok? Então na próxima aula vamos estar dando continuidade.